Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 11. Nós estamos no domingo de celebração da ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta porção da palavra de Deus nos orienta como devemos participar deste momento tão sagrado. Antes eu quero convidar você a orar mais uma vez. Deus nosso Pai, te damos graças pela tua presença conosco, em nós, sobre nós, por nós. E pedimos-te a tua palavra, pedimos-te que o teu Espírito Santo nos conduza nesse momento extraordinário, quando tomamos nas mãos o pão e o cálice. Dá sentido e significado, consequência e repercussão para a eternidade. Assim te pedimos e consagramos às tuas mãos esse tempo e o nosso ato em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Palavras de São Paulo apóstolo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Amém. O perigo das nossas práticas rotineiras é que elas se tornem mecânicas e vazias de sentido. De tão acostumados a realizar tais atos, de tão acostumados a praticar determinadas ações, ou mesmo, como é o caso dessa noite, tão acostumados a participarmos deste cerimonial, deste ritual, deste momento solene, nós corremos o risco de o fazermos numa perspectiva displicente, mecânica, automática, sem muita consciência, sem entrega, com distanciamento emocional, sem reflexão, sem a rememoração necessária do seu sentido e significado. E quando nós vamos nos envolvendo com atividades rotineiras e vamos desempenhando estas atividades de maneira mecânica e superficial, estas atividades vão perdendo seu valor e vão caindo numa zona de inutilidade nas nossas vidas. Guardadas todas as proporções, é como nós vivemos a rotina diária de escovar os dentes. Nós fazemos tão automaticamente, tão mecanicamente, que não fazemos bem feito. Não praticamos a escovação de maneira correta, não fazemos de maneira completa, não damos atenção à ação, então fazemos de maneira inadequada.
E porque fazemos de maneira inadequada, mas fazemos, temos a ilusão de que estamos realizando a higiene bucal, quando na verdade não estamos. Porque o fazemos distanciados, displicentes. E isso que nos dá uma ilusão de saúde é, na verdade, o caminho da nossa enfermidade. E é o que o apóstolo Paulo está fazendo e está falando aqui. Está trazendo para nós essa advertência. Tomem cuidado quando vocês estão se aproximando do pão e do cálice, do corpo e do sangue de Jesus, para que o envolvimento não seja ou não se torne mecânico, automático, superficial, e que ele, em vez de lhes fazer bem, vai acabar lhes fazendo mal. Que o ato de participar e de comer do pão e participar do cálice vai ser esse exato ato que deveria ser para a nossa redenção, será o argumento da condenação. Assim como as nossas práticas rotineiras podem nos levar a esta ação mecânica, automática, também as nossas crenças, mais precisamente os nossos clichês, aquelas verdades que repetimos a exaustão, e de tanto repeti-las nós perdemos a compreensão do seu exato significado, ou de tão acostumados com interpretações viciadas, inadequadas, nós tomamos por verdadeiro aquilo que o clichê apresenta de maneira equivocada e até mesmo mentirosa. Acredito que é isso o que acontece, por exemplo, com esta expressão da palavra de Deus no versículo 28 que acabamos de ler. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. O momento da ceia memorial é um momento solene para nós. O Senhor Jesus deixou para nós apenas duas celebrações. A ceia, quando partimos o pão e o cálice com o vinho em memória de sua morte e esperança da sua ressurreição, e o batismo nas águas. A ceia e o batismo, nós chamamos de ordenanças, são as duas ordenanças bíblicas. O batismo nas águas, que o fazemos uma vez e para sempre, e a celebração da ceia, toda vez que nos reunimos e partimos o pão, nós fazemos em memória de Jesus. Esse momento solene é destacado na nossa experiência religiosa. Tanto é que algumas pessoas fazem questão de vir à igreja ou frequentar o templo ou o culto no domingo de ceia. Não vêm à igreja, mas querem saber qual é o domingo de ceia para que participem do ritual. Outros tantos já preferem evitar o domingo da ceia, evitar a participação na ceia memorial. São pessoas, por exemplo, que quando são servidas, elas se desculpam, agradecem de maneira discreta, como quem diz, não estou em condições de participar da ceia nesse domingo. Ou então ficam na celebração durante o momento do louvor, da pregação da palavra, dos testemunhos, das orações, mas no momento de distribuição da ceia memorial, se levantam discretamente e saem, dizendo, eu não estou em condições, pelo menos nesse mês, eu estou com um probleminha e eu, examinando a mim mesmo, chego à conclusão de que não tenho dignidade, não sou digno de participar da ceia em memória de Jesus. Essa compreensão de examinar-se a si mesmo para a verificação se deve ou não deve participar, se está digno de participar, ou se é digno de participar ou não é, esta compreensão é reforçada pelo versículo 27, quando o apóstolo Paulo vai nos encorajar e vai nos advertir, dizendo que não devemos beber
o cálice do Senhor e comer o pão indignamente. Então examine-se. E é daí que tiramos essa expressão, de que no momento da ceia nós praticamos um autoexame e verificamos se há em nós a condição adequada para a participação. Alguns de nós participaremos, outros de nós dirão: esse mês não, esse domingo não, dessa vez não, porque hoje, excepcionalmente hoje, eu não estou em condições de participar, eu fui reprovado no exame da minha própria consciência. Mas nada mais equivocado do que isso. Porque o que a palavra de Deus está dizendo, acredito eu, é exatamente o oposto. Porque o autoexame não é um caminho de identificação da nossa virtude e da nossa dignidade. Nós não examinamos a nós mesmos e não visitamos a profundidade da nossa consciência em busca de virtudes que nos qualifiquem a participação na ceia de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é possível que um ser humano se aproxime de Deus, seja iluminado por Deus e encontre em si mesmo virtude. Na verdade é possível sim, se tratar de um fariseu, que se coloca diante de Deus e diz: graças te dou, que não sou como os demais homens, não sou como estes que estão se levantando discretamente no momento da celebração da ceia, não sou como estes, como esse cidadão aqui do meu lado, que agradeceu e não pegou o pãozinho, deve estar em pecado. Graças te dou, porque não sou como os demais pecadores. Isso é um ato de farisaísmo. De modo que a nossa entrega à autoavaliação e esta coragem que temos de dizer: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, não é uma busca de virtude. Muito ao contrário, é um ato corajoso de ir ao encontro da nossa escuridão e das trevas que habitam a nossa alma. É um ato corajoso, humilhado, um ato de quem está quebrado na presença de Deus, quebrantado e contrito, para ir ao encontro do seu pecado e olhá-lo de frente, ir ao encontro da sua miserabilidade e olhar essa miséria que habita o coração humano de frente, para dar grandeza aos elementos da ceia. Nós vamos ao encontro do nosso pecado, não vamos ao encontro da nossa virtude. Todo aquele que vai ao encontro de Deus enxerga-se a si mesmo com os olhos de Deus. E quando enxerga-se a si mesmo com os olhos de Deus, iluminado pela santidade de Deus, tem medo, cai de joelhos. Manoá, por exemplo, pai de Sansão, diz à sua esposa: vamos morrer. Por quê? Porque nossos olhos viram a Deus. Vamos morrer. Ou então Isaías, no capítulo 6 da sua profecia, é o que ele diz, quando ele é visitado pela glória de Deus que enche o templo, a resposta ou a reação imediata de Isaías é: ai de mim, que vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não apenas ele toma consciência do seu pecado, mas ele se solidariza com os seus no pecado que não necessariamente é dele como indivíduo, mas é necessariamente dele como parte de um povo e para nós como parte da humanidade. É assim que Pedro reage quando está diante de Jesus e percebe a glória de Jesus. Ele cai de joelhos ao chão do barco e diz: afasta-te de mim, eu sou pecador, afasta-te de mim, eu sou pecador. Afasta-te de mim, eu sou pecador. E é o ensinamento de Jesus na parábola do fariseu religioso, legalista, moralista, ritualista, e do homem corrupto, um cobrador de impostos da época a serviço de Roma, em que, consciente do seu pecado, não ousava olhar para o céu, mas batia no peito dizendo: misericórdia de mim, pois sou pecador. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós tomamos consciência do nosso pecado. E a autoavaliação sugerida pelo apóstolo Paulo é esta chamada a que não nos aproximemos dessa mesa sem que tenhamos uma profunda percepção
dos horrores que a fizeram necessária. Se não tomamos consciência do nosso pecado, não conseguimos emprestar valor a essa mesa. Por que foi necessário Jesus Cristo morrer? Por que foi necessário o seu sangue ser derramado? Senão para nos oferecer o perdão de Deus, mas para, principalmente, erradicar de nós o mal. Quanto menor a nossa consciência de pecado, menor valor a pessoa, a obra, o sacrifício, a morte de Jesus Cristo. Quanto maior o nosso senso de virtude, menos necessário é o nosso Redentor. Aqueles que se aproximam de Deus e enxergam em si mesmos apenas virtudes, não conhecem a santidade de Deus, não conhecem a si mesmos e não têm a mínima noção do que seja pecado. Ou têm uma visão muito superficial do que é o pecado. Por exemplo, quem de nós consideraria a vaidade um impedimento para a participação na ceia? Qual das mulheres desse auditório consideraria o comentário de ontem à noite, eu não vou porque não tenho roupa, um impedimento para se aproximar da ceia? Quantas pessoas que brigam com o espelho, com seus quilos a mais, são obcecados por ser magro, ser magra, são devotos das academias e dos novos templos de culto ao corpo da nossa sociedade, são clientes das clínicas de estética, considerariam essa tirania da beleza fake um pecado suficiente para não se aproximar da mesa do Senhor? Quantos sedentários se considerariam em pecado? Quantas pessoas relaxadas, displicentes com o seu corpo físico, gente que não vai ao médico, gente relaxada com taxa de colesterol. Quantas pessoas que abusam na mesa diriam, hoje eu comi tanto no almoço que não dá nem para cear à noite. Talvez nós disséssemos que o hábito da mentira nos impediria, sim, de participar da mesa do Senhor. Mas quantos considerariam a mania de falar a verdade um pecado? Eu falo sempre a verdade, toda a verdade. Doa quem doer. Eu não sou hipócrita. Sim, você é um idiota. Você não tem sensibilidade às pessoas. Você machuca com as suas palavras. A título de ser honesto e honesta, você fere. Há verdades que devem ser caladas. Há verdades que devem ser veladas. Por respeito, por amor às pessoas. Verdades que devem ser benditas na hora certa, do jeito certo, para a pessoa certa, pela motivação certa. Falar a verdade pura e simplesmente não é virtude alguma. Talvez nós disséssemos, a pessoa que tem mágoa no coração, a pessoa que tem ressentimento, a pessoa que tem ódio, essa não deve se aproximar da ceia, da mesa do Senhor. Mas quantos de nós reprovaríamos alguém que é tão bonzinho que nunca fica magoado com ninguém?
Quantos de nós diríamos assim: você engole tudo, todos os sapos, você abaixa a cabeça sempre, você parece que tem sangue de barata, você não tem vergonha na sua cara, você não enfrenta, você não tem coragem de se posicionar, você não cria conflitos nos seus relacionamentos porque você é um covarde. Você não qualifica a pessoa que você ama e nem se deixa qualificar por ela, porque tudo que você sabe dizer é sim, sim, sim senhor, sim senhora, sim senhor, sim senhora. Você é um banana, você não tem mágoa de ninguém, mas também você não tem nada com ninguém. Você não odeia ninguém, mas também você não ama ninguém. Você é um indiferente, você é um frio, você é um distante, você não se dá a conhecer, você não se entrega. Não se aproxime da mesa do Senhor. Quantos de nós faríamos isso? Talvez disséssemos às pessoas que gostam de dinheiro, quem não gosta é bobo, mas tem gente que gosta um pouquinho mais assim, se deixa escravizar pelo dinheiro. Gente que é escrava do dinheiro, nós dizemos: você ama o dinheiro, você é um servo de Mamon, não venha para a mesa de Jesus. E quanta gente que desdenha do dinheiro, nós também diríamos: você também não vem não, porque você dá de ombros para o dinheiro porque você tem cunhado, tem papai, tem mamãe, tem o irmãozinho, porque se tivesse vergonha na cara, você ia dar valor ao dinheiro e ia trabalhar para ter dinheiro. Para ter dinheiro para quê? Para se sustentar e para poder repartir. Quantos de nós diriam assim: você é um folgado, você é um chupim, não venha para a mesa do Senhor? Talvez disséssemos: você fuma, né? Você fuma, que eu sei, está no seu hálito. Você chega perto de mim, está na sua roupa, eu sei que você fuma. Vai me abraçar hoje à noite depois do culto, você vai ver. Sei que você fuma, não venha para a mesa do Senhor, seu fumante. Mas quanta gente viciada em tecnologia, escrava de celular, vive num mundo à parte, vive em silêncio com quem está do lado e em diálogo com o universo. Eu acho uma coisa engraçada. Ama a humanidade, mas não consegue conversar com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe. Um alienado, é um fugitivo da convivência, sob a justificativa de estar em rede. É uma rede diabólica. Essa aqui é a rede do diabo. Quantos não conseguem ficar um minuto em silêncio, falam sem parar? Dona, a senhora não vai participar da ceia hoje não, a senhora fala muito, fala muito. Quanta gente idolatrando o seu time. Não vai participar da ceia não, seu idólatra. Ainda fica dizendo que o time é fiel, que não sei o quê. Nosso conceito de pecado é muito superficial. A gente acha porque não matou ninguém essa semana, não roubou nada. E acho até que nem mesmo os 10 mandamentos a gente consegue mais superar, porque Jesus acabou com a gente. Não matou, mas teve vontade, né? Então matou. Eu não tenho amante, mas é um escravo da lascívia, da luxúria. É a mesma coisa. Nas consequências não, mas é a mesma coisa. Então o nosso conceitozinho de pecado é muito superficial. De modo que examinar-se a si mesmo. Eu falei um negócio de manhã que é legal falar também à noite. O pessoal que não tem nem coragem de pecar. Porque tem gente que não peca, não é por santidade não, é por covardia. É covarde. Não assume. Não assume suas verdades, não assume suas neuras. E o pessoal que é discípulo de Freud, dependente de analista, psicanalista, terapeuta,
E o pessoal que não vai no analista, no psicanalista e no terapeuta porque é preconceituoso e ignorante? Quem vai tomar ceia hoje? Deu para entender? Deu para entender? Então, o examine-se, pois, o homem, não é examine-se para chegar à conclusão de que eu estou bem, hoje posso tomar ceia. Examine-se para tomar consciência das dimensões de escuridão que nos habitam. E uma vez tomando consciência das dimensões de escuridão que nos habitam e do pecado que nos habita, nós vamos discernir o corpo do Senhor e o sangue do Senhor. Porque isso é uma coisa boa, diz o apóstolo Paulo no capítulo 10, o versículo 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? E o que é não discernir o corpo do Senhor? O que é não discernir o Cristo? É mergulhar na escuridão da alma e ficar lá, escravizado pela culpa. E se levantar e não participar da celebração, e não tomar o pão, não tomar o vinho. É não se apropriar do Cristo que está presente num momento como esse. É não tomar para si o perdão oferecido pelo Cristo que é celebrado nessa mesa. Não discernir o corpo e o sangue de Cristo é sim condenar-se na consciência, tomando uma noção profunda do seu pecado e ficar ali na escuridão, oprimido pela culpa, condenado no tribunal da sua própria consciência. Por isso é que o Paulo vai dizer aí logo em seguida: examine-se, pois, o homem, mas lá embaixo ele diz assim: quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Julgamento, disciplina e condenação. Não pode vir coisa boa daí. Pode, porque aqui só tem coisa boa. Quando nós nos examinamos diante de Deus, e quando nós aproveitamos esse momento, esse ato, essa prática, esse ritual que é repetido para nós, quando nós nos colocamos na presença de Deus, o Espírito de Deus sopra para nós uma visão a respeito de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa miséria, das sombras e das escuridões que nos habitam, e nós enxergamos o Cristo e dizemos: tem misericórdia de mim. E Deus então, que nos julga, nos disciplina, nos aperfeiçoa, nos transforma, nos perdoa, nos liberta, nos consola, nos conforta, nos educa. Ser disciplinado para não sermos condenados. Onde seríamos condenados? No tribunal de nossa própria consciência. Por isso há 3 erros prováveis num momento como esse: a arrogância, do autoexame, dizer assim: não há pecado em mim, hoje eu sou digno de tomar do pão e do cálice. Isso é arrogância, é prepotência, é vaidade, é orgulho. É uma ilusão achar que não há pecado. A Bíblia diz: quem diz que não tem pecado é mentiroso. Então a arrogância é um erro. A displicência é um erro. Displicência. Pega o pãozinho, olha no relógio. Pega o pãozinho, põe na perna, põe dentro da Bíblia, fecha e termina de mandar o SMS. Pensa que eu não te vejo? Vejo. Displicência. Displicência é o seguinte: é você comer 3 empadinhas e não saber do que é. Acontece com você, que eu sei também. Já te vi na festinha. Você come 3 empadas, a pessoa fala assim: é do quê? De camarão, de palmito? Você fala: não sei não. Você comeu 3 e não sabe. Displicência é eu estar saindo de casa, dar um beijo na Silvia, e depois no hall do elevador, quando ela vem ali me acompanhar, eu falo: já te dei um beijo hoje? Displicência. Displicência. Distanciamento emocional, desrespeito para com aquele que está diante de mim, desrespeito para comigo, é ignorância.
É o terceiro erro. Arrogância, de olhar a si mesmo e encontrar apenas virtude. Displicência, de não examinar-se a si mesmo na presença do Senhor. É ignorância, de examinar-se, considerar-se indigno e privar-se do Cristo que se ofereceu e se oferece a nós nesse ato ritual, cerimonial, em memória de sua morte e da sua ressurreição. É ignorância. É ficar preso na sua própria culpa, sem se entregar ao Cristo que é celebrado. Por isso é que o Paulo apóstolo diz assim: examine-se cada um a si mesmo e coma. Não é examine-se para ver se vai comer ou não vai comer. Examine-se. Tenha coragem de olhar para a sua própria alma. Aproveite esse momento sagrado e se coloque diante de Deus. E uma vez que você se colocou diante de Deus e que viu a sua escuridão, confesse o seu pecado. E renda-se à disciplina de Deus. E celebre a oferta de perdão da cruz. Por isso o momento da celebração da Eucaristia é um momento de contrição, é um momento de confissão, é um momento de rendição e é um momento de celebração. Chamado à contrição, o coração vai se apequenando dentro da gente, se apertando, porque a gente, quando olha para a gente mesmo com os olhos iluminados pelo Espírito Santo de Deus, a gente tem vergonha do que vê. E que triste é quando a gente não tem mais vergonha de si. Que triste é quando a gente já não chora mais o nosso pecado, ou porque não o vê, ou porque é displicente para com ele, ou porque o encara com muita normalidade e naturalidade. Deus sabe que somos pó, e a gente já não chora mais. Então esse momento aqui é um momento de examine-se e chore, examine-se e confesse, examine-se e renda-se, examine-se e coma do pão e beba do cálice. O comer e beber é aproprie-se do perdão, aproprie-se da libertação, aproprie-se da redenção, aproprie-se da salvação e diga: Senhor, graças te dou, porque mesmo sendo quem sou, o teu amor por mim me explica, me justifica, me mantém vivo, me mantém de pé. Graças te dou. Eu me examinei, Senhor, eu me vi. E vi a grandeza do teu amor. Quando me vi e contemplei a mesa, eu vi a grandeza do teu amor. E eu me aproprio desse teu amor, comendo do pão, bebendo do cálice, participando do corpo e do sangue de Jesus. Que seja para nós essa noite uma noite de contrição, confissão, rendição e celebração. Que não haja entre nós ninguém arrogante, hipócrita. Que não haja entre nós ninguém displicente. Que não haja entre nós ninguém ignorante da oferta do amor de Deus em Cristo, seu Filho. Amém.